dia, minha gente. Hoje queria falar com vocês algo que às vezes eu me pego só pensando, sabe? É sobre superação, sobre acreditar em si, sobre querer vencer e o que fazer para que isso venha acontecer. Quando eu vim para a cidade de Jaraguá do Sul, há 33 anos atrás, minha realidade era uma necessidade muito grande, um filho de 4 anos, um marido que não gostava de trabalhar e uma vontade muito grande, uma certeza de vencer. E aí eu comecei minha saga por aqui. Passei por muitas dificuldades. Logo que eu cheguei, logo eu comecei a trabalhar numa empresa de confecção, uma empresa grande. Eu fazia 4 quilômetros, quase 5 quilômetros de bicicleta, porque eu não tinha condições de pagar um ônibus. A empresa tinha ônibus, era barato, porém eu não podia. Se eu fosse pagar o ônibus para ir para o trabalho, ia faltar dinheiro para outras coisas. Pagava aluguel e baixo de chuva, frio. Chegava em casa à noite, meia-noite, as mãos congeladas. Nem uma luva eu tinha para colocar na mão. E eu fazia feliz da vida, porque eu estava tendo um salário, podia comprar o básico do básico, né? E assim eu fui trabalhando dia após dia. Quando eu completei 14 meses de empresa, eu saí, montei uma empresa pequenininha em casa, com 2 máquinas dentro de um quartinho, e comecei. Aí lá eu fazia meus horários e o céu era o limite para mim, tanto nos horários de trabalho quanto a renda, né? Pagava um pouco, mas daí eu trabalhava bastante. Trabalhava sábados, trabalhava domingos, feriados, trabalhava doente. E por 9 anos eu fiz isso. Há um belo dia, um belo ano, foi bem difícil para as empresas. Não tinha venda, não sei o que aconteceu aquele ano. Aí o que era de costura, eles consumiam dentro da própria empresa, não tinha para levar para fora, né? Eu prestava serviço de costura na minha casa, então, claro que o que tinha eles iam deixar para os funcionários que eram registrados dentro da empresa. Passei muito perrengue aquele ano, muita dificuldade. Precisei pegar dinheiro emprestado, Nossa. Um frango tinha que durar o mês inteiro, a semana toda. E daí, pra mim ocupar minha mente, comecei a fazer umas coisinhas lá com os retalhinhos que eu tinha jogado num canto lá. Sem molde, sem nada, no olho. Fui fazendo, fui costurando, eu tava ocupando minha mente. E uma pessoa viu e quis vender isso pra mim, pra vender. E foi. Levou, vendeu tudo. Questão de horas, daí já pediu pra fazer mais. Aí eu sem capital, comecei a comprar retalhos, né? Tinha uma empresa aí que vendia retalhos. Eu pegava aqueles retalhinhos menores que sobravam do meu corte, trocava por uns retalhos um pouquinho maior e fui fazendo. Em pouco tempo eu estava vendendo para o Brasil todo.
muito trabalho, muitos pedidos e assim eu trabalhei por quase 20 anos também nisso aí. Até que um belo dia, aí eu fui tirando, né? O que eu ia ganhando na confecção, com os meus próprios modelos, coisas simples, coisas populares, que se fazia com retalho, coisa muito simples, né? Eu fui economizando, eu nunca fui gastar muito, eu sempre pensava bem antes de gastar, no que gastar, como gastar. E foi sobrando dinheiro. Eu trabalhava dia e noite, sábados, domingos, feriados, e não tinha nem tempo para gastar, na verdade, né? Aí o que eu fui tirando da confecção, eu fui investindo em imóveis. Primeiro comprei um terreninho, paguei parcelado, daí depois comprei mais algum. E hoje eu tô com 70 unidades. Entre casas e apartamentos para locação. Há 5 anos atrás parei de trabalhar. Achei que eu já tinha feito a minha parte. Meus filhos já eram adultos, estavam trabalhando comigo e eles hoje estão com a fábrica e eu faço o que eu gosto. Cuidar de plantas, fazer artesanato, viajar, tenho viajado muito. Então assim, ó, quando eu vim lá, 33 anos atrás, meu sonho era ter uma casinha, né? Um carrinho, um Fusca. O Fusca estava em alta na época, né? Um Fusca e um salário que desse pra mim viver tranquila, comprar, dar para meus filhos que eles precisavam, enfim. E nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei, onde eu estou hoje. Então assim, acho que se dar bem na vida, se dar bem na vida é vencer na vida, não é passar a perna em alguém para se dar bem. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Então o que eu posso dizer é: acreditem, trabalhem muito, economizem mais ainda, e quando forem gastar o dinheiro, ver no que gastar. Eu escuto muito: dinheiro foi feito para gastar? Com certeza. Eu gasto todo o meu dinheiro, todinho. Só que eu vejo bastante onde eu vou gastar meu dinheiro. Esse é o segredo. O segredo é você gastar menos do que você ganha sempre. Não importa quanto você vai guardar, mas tem que guardar. Para que eu tô guardando? Não sei, tô guardando. Depois que você tem uma quantia legal, sempre vai aparecer coisas boas para você fazer com aquele dinheiro. Dinheiro traz dinheiro. E uma coisa que eu posso garantir é que honestidade é uma coisa assim que é primordial quando você quer vencer. Porque eu sempre procuro fazer de uma forma que Deus me abençoe pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Porque não sei se Deus castiga, eu acredito que não, mas existe um universo que ele te manda de volta tudo aquilo que você faz, de bem ou de mal. Se você fez coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você fez coisas ruins, você vai receber coisas ruins. Não tenho a mínima dúvida disso, nada. Não existe essa dúvida quanto a esse respeito. Então, sempre que
Às vezes aparecem umas situações assim que você não sabe o que fazer. Aí eu sempre me pergunto, isso vai agradar a Deus? Se a resposta for sim, faço. Se a resposta for não, de maneira alguma eu faço. Porque a lei do retorno é certa. E então eu quero coisas boas do universo. Então eu faço coisas boas. E ainda dizendo para quem quer tá hoje desacreditado, tá numa situação difícil, acredite em si, trabalhe muito, 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 muito. Não é com 8 horas, 9 horas de trabalho que a gente vai vencer na vida. Se você quer algo a mais do que você está tendo naquele momento, você precisa com certeza fazer algo a mais. Senão você vai continuar sempre na mesma. Minha carga horária é de 16, 18 horas, 20 horas. Às vezes por meses, dormindo 4 horas por noite apenas. E o resto do tempo trabalhando, e muito. Não só com os braços, com a cabeça. E venci. Então, o que eu posso dizer? Acredite em si e batalhe, dá certo. Com certeza. E é muito gostoso você olhar para trás e ver a história que você construiu, que você escreveu. Uma história de vitórias, uma história de conquistas. E é isso. Não sei porquê, mas hoje eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo. Já fui chamada algumas vezes para falar sobre superação para mulheres, para público, né? E hoje eu senti vontade de falar isso. Não sei porquê. Mas é isso que eu queria deixar para vocês. Vão em frente. Acreditem em si que vocês vão conseguir. Beijo.